Bom, meu bate-papo de hoje é com Ângela Bubaldi Lima e Celis Borges, duas pessoas incríveis que trabalharam por muito tempo, acompanharam a trajetória de uma grande figura amazonense, de um grande político amazonense, que foi o Amazonino Mendes. Então, vou começar aqui. Ângela Bubaldi Lima é administradora, professora, atualmente pró-reitora de administração da Universidade Federal do Amazonas, foi presidente da Fundação Escola de Serviço Público na gestão do Amazonino enquanto prefeito de Manaus e também foi secretária de administração na última gestão dele para o governo do estado. E a Celis Borges, que é jornalista, professora, né, Celis? Professora, foi secretária de comunicação, presidente da Fundação TV Cultura, e daqui a pouco mais eu passo para vocês vão poder falar um pouco mais sobre vocês e a trajetória de vocês nesse contexto aí, nesse convívio, na verdade, com o Amazonino. Então, o Amazonino foi prefeito de Manaus por 3 ocasiões, foi governador do estado por 4 ocasiões e foi senador também pelo Amazonas, né? Foi líder estudantil, militante, foi preso na época da ditadura militar. Inclusive, tem um livro do Paulo Figueiredo que conta detalhes assim dessa trajetória dele, daquele momento, né, enquanto líder estudantil. Então, muito obrigada por terem aceitado o convite para estarem aqui. Essa, na verdade, é um bate-papo sobre, eu acho que memórias afetivas, né, de um convívio que foi um convívio muito especial com o amazonino. Então, queria que vocês começassem a falar como que foi que vocês conheceram e como que vocês começaram, a partir de quando começaram a trabalhar com ele. Como é que foi esse início, né, do convívio? A gente vai aqui pela ordem alfabética ou pela histórica? Histórica. De antiguidade. Antiguidade. Eu conheci o Amazonino. Eu tinha feito a campanha horária eleitoral do Manuel Ribeiro e ele aí me convidou para ser secretária de comunicação do município. Não tinha secretaria, era uma assessoria. Isso lá, 1985. Ótimo. Aí eu criei, né? Eu e minha equipe, a gente não faz nada sozinha, né? Claro. Aí criamos a secretaria, né? Falei para ele que havia necessidade até para a gente poder trabalhar melhor. Aí criamos a secretaria, aí eu fui secretária. Aí o Amazonino vem candidato a governador, primeira eleição dele. Daí ele estava tentando fazer o melhor que ele pudesse do horário eleitoral, aí ele sentiu que ele queria me chamar para lá, né? E aquilo, tu sabe, na política, um é fulano, de Manuel Ribeiro é dali, o Gilberto é daqui, o Amazonino é daqui, mas eu fui. Sim. Fui para coordenar essa campanha dele, só a parte eleitoral, não era a coordenação de tudo da campanha. Sim. Só a parte eleitoral, o horário eleitoral era que a gente escrevia, produzia, acompanhava, era editava. Eleição para prefeito? Não, governador. Ah, para governador. Aí okay. Depois dessa de governador, veio a de senador. Lá estava eu de novo, fazendo a de senador. Aí depois de senador ele veio para prefeito. Sim. Foi quando o aeroporto de Manaus ficou lotado. Ele saiu do Senado, né? E veio para se candidatar a prefeito com Eduardo Vice. Aí foi eleito. Aí depois, Eduardo continuou no cargo, ele saiu para governador. Lá estou eu de novo, no horário eleitoral. Eu participei de praticamente todas as campanhas nessa parte aí. E daí surgiu, cheguei no estado como secretária também de comunicação. Não tinha secretaria lá, nós criamos de novo com ele. Aí criamos, aí toda vez que é o Dia da Mulher eu lembro. Pronto, eu fui a primeira mulher secretária do município e do estado. Por Olha, conta dessa criação, né? Uhum. E aí, você no cargo de secretária de comunicação, vocês sabem, né? A gente passa o dia de segunda a segunda. Não tem hora. De dia e de noite, feriado.
o secretário de comunicação é ali. Exato. Não tem Tá horário do lado, comercial, né? não. Aí vai na casa, viaja, não viaja, cuida disso, cuida daquilo, toma conta de tudo, da propaganda. E ele gostava, né, das propagandas que a gente fazia na minha gestão. Aí foi quando eu virei presidente da Fundação TV Cultura, né? E foi assim, eu amei essa parte, porque eu era funcionária de lá, tinha saído, né, para assumir esses cargos e tal. Aí eu voltava como presidente e eu sabia tudo que aquela gente precisava, né? Aí eu fui com ele me atendeu em tudo, com a TV, tudo. Aí do final que eu fui da última gestão, voltei para lá, para a TV, né? Sim. E era um momento difícil, que eu disse assim, governador, não quero ir não. Porque a TV tem que ser digitalizada, porque se ela não for, tá todo mundo desempregado, vão fechar. Exato. A casa, né? E não merece que seja na sua mão nem na minha. Aí ele, o que é? Aí eu falei mais ou menos nos custos e tal. Ele disse, não, eu garanto, pode ir. E eu acreditava muito nele, porque ele cumpria a mesma palavra. Sim. Aí fui para lá, aí fizemos o projeto e eu digitalizei a TV. Que foi, assim, um grande prazer, né? Sim. Conseguir isso pelos funcionários. Aí eu conheci ele por toda essa jornada. Aí viramos amigas, eu já ia lá para a casa dele, era como se eu fosse uma irmã, e ele um irmão muito querido. E ficamos todo esse tempo juntos fazendo... Conheci a Ângela. Muito tempo de história, né? Aí, o quê? 40 Nós anos? duas juntas viramos as melhores amigas dele. Né? Tudo é a gente que ia. Sim. Nós que éramos chamadas para fazer as coisas. E fazíamos com muito prazer, né, Ângela? Sim. E você, Ângela? As minhas memórias, assim, do início, elas meio que se entrelaçam. Eu acho que a partida dele meio que embaçou alguns episódios. A linha do tempo está meio embaçada ainda. Mas eu lembro que tudo começou com o meu filho mais novo, numa campanha que ele ganhou para governador. O João devia ter uns 6 anos. E ele, assim, apareceu em casa com adesivos, adesivou o banheiro, onde ele via, ele adesivava. Ele começou a ter mais do que uma admiração para a idade dele. Sim. Era ídolo, ele gostava de falar parecido, ele queria se arrumar parecido. E aí eu comecei a olhar de um outro jeito. Eu sempre fui da academia, reticente à política, né? E aí eu comecei a nutrir a mesma admiração muito pelo João no começo. E aí, numa campanha para prefeito de 2009, por isso que eu falo que essas memórias são muito entrelaçadas. Eu lembro que eu fui convidada para coordenar um grupo de mulheres. Todo de amarelo. Foi, todo mundo de amarelo. Aí ele começou até a usar muito... Ele usou amarelo nessa campanha. Foi muito bom. Foi em 2008. Era a cor escolhida para... eu estou até vendo, assim, ele de amarelo. E aí... eu representava esse grupo e fui lá apresentar o projeto. Consultei um colega da universidade e fomos lá. E ele me ouviu com muita atenção, com muita atenção mesmo. Isso era onde? Era na casa dele? Na casa dele. Na casa dele? Na casa dele, que era meio... o lugar que escritório. Que ele conversava, recebia as pessoas. E eu lembro de uma conversa, quando eu expliquei, e ele me ouviu muito, com muita atenção, silencioso. Aí perguntou assim, na verdade ele afirmou, ele falou, você é uma intelectual. Aí eu falei, eu sou uma professora da universidade, eu tenho tanto tempo de magistério,
Aí ele falou, fique próxima, o desafio, vamos à luta e vamos ganhar essa eleição. Eu lembro exatamente de onde eu estava, em que lugar da casa, aquela sala mais lá no final, que dava para ver o rio. Eu escrevi, eu fiquei muito inspirada quando eu trabalhei com ele, eu escrevi muita coisa sobre ele. Uma das coisas que eu lembro é que eu cheguei a dizer para ele que ele me deu um rio, porque acho que tu lembras disso. Era muita linguagem dele, né? E assim, eu nunca tive uma relação assim, com a minha cidade, com o meu estado, sabe? Com as coisas da cidade. Então, ele meio que, sem querer, ele me deu tudo isso. A responsabilidade institucional pelos órgãos esses que você falou. E assim, a minha relação com a natureza, especialmente na casa dele, que é um lugar, né, no meio da mata, na beira do rio, um lugar muito inspirador, que ele nos recebia sempre com muito, muito, muito carinho e assim seguiu. A nossa aproximação como amigos, aí eu fui nomeada, ele me convidou, lembro que ele me convidou para participar do governo, para a fundação. Sim. E falou que tinha um desafio, que aquilo ali era muito importante para ele por conta dos servidores que ele devia, né? Aquilo. E aí, você sabe, você participou, foi um desafio, foi um trabalho que eu tenho um orgulho gigantesco. Nós fizemos muita coisa juntos, sob a liderança dele. Sim. Ele era, acima de tudo, uma pessoa inspiradora. Assim, quando você me convidou para essa conversa, tudo que vinha na minha mente eram adjetivos, assim, sabe? Mas tem uma coisa que me marcou muito, e a gente conversava muito sobre isso, ele tinha um conhecimento enciclopédico. Eu sempre disse para ele, assim, a capacidade que ele tinha de reter uma memória muito longa, assim, de episódios bem lá de trás, que ele contava com muita clareza de detalhes, muita riqueza de detalhes, e isso ele levava, como a Célis falou, para os discursos dele, que é um capítulo, os discursos do Dr. Amazonino, porque ele emocionava, não é? E eu que não conhecia, eu sempre declarava isso, eu não conhecia o Amazonino antes de 2008, né? Eu não conhecia, então eu acho que eu conheci também na fase que ele tinha uma visão e uma dimensão de governo muito rica, incompreendido, né? Acho que é legal a gente falar disso lá na frente. E aí, esse conhecimento que eu menciono, era assim, ele nos envolvia nesses encontros. E tem perrengue nessa história também de conhecimento enciclopédico, porque ele... quando falava, e voltando nos discursos, era muito emocionante, tinha muita sinceridade e amor. Amor à dona Tarsila, sim, companheira, esposa, parceira política. Eu tive a honra de colocar um auditório com o nome dela. Sim. E ele participou muito emocionado, né? Foi bem legal. Então, eu acho que o amor também ao Amazonas, né? A essência dele era uma essência diferenciada, cada né, Célis? Com ele era uma aula. Uma aula. Eu saía de lá e disse, como que eu... Aí eu ia aprender. Eu disse isso uma vez para ele, olha, eu saio daqui. Eu me lembro que aí já tinha terminado muito tempo, né? Eu disse, tá, tchau, até qualquer dia. Disse, qualquer dia não. Porque já estava acostumada comigo ali. Sim. No falecimento da dona Tarsila, eu fiquei lá até o final, esperando até receber, porque é aquilo que eu te digo, não tinha família lá. As meninas não eram acostumadas a... Mas cada um
todas cuidando da sua casadas, vida. cuidando da sua vida. Ah. Iam lá visitá-lo, sim. Mas o dia a dia, né? Iam visitá-lo, iam almoçar com ele aos domingos. A gente também ia, né? Ou lá, ou a gente saía para os restaurantes com ele, com a família dele junto. Sim. Agora, no dia a dia, aquele era o trabalho dele. Pois é, eu queria que você falasse sobre isso, Célis. Assim, hoje a gente tem uma comunicação totalmente diferente daquela comunicação de quando você começou, quando ele te convidou, por exemplo, para você fazer a propaganda eleitoral para ele, né? Hoje é totalmente diferente. Eu não sei como que era naquela época, o que assim, você percebia de diferença daquela época para agora, para essa última campanha, por exemplo, que ele participou. Era a mesma pessoa? Não. Ele, naquela época, era muito bom trabalhar com ele, porque ele não ditava nada. Ele, muito pelo contrário, ele aceitava as nossas sugestões. Olha que interessante. Mesmo dizia, sendo uma pessoa tão inteligente, né? Sim, ele respeitava a área, né? De conhecimento. Exatamente. E lá atrás, eu sempre falava bem dele. Nessa parte, eu dizia assim, ele não deixava ninguém indicar quem ele ia botar nos carros. Sim. Até que foi tudo mudando, né? Alguns partidos fortes. Sim. Que aí ele tinha que ceder de qualquer maneira. A tal da política de coalizão, senão você não governa. Pois é, mas no início ninguém indicava ninguém. E eu acho que o que mudou, assim, além da maturidade que ele foi adquirindo e a relação com a política e com o ser político, né? Eu acho que teve uma evolução que ele também soube acompanhar, que foi a evolução tecnológica, que ele entendeu, e teve um episódio específico para isso, a repercussão gigantesca de qualquer coisa que ele falasse. Então, aí ele percebeu que nessas últimas campanhas, ele tinha ferramentas, ele ficava muito apaixonado por aquilo. Eu lembro que quando ele parou de ler jornal e começou a ler, na verdade, ele começou a ler o jornal no iPad, né? A gente chegava lá e ele estava lendo. Ele não se importava de aprender, né? Não, de ver assim, final de ano. Os governadores querem pousar lá, gravar, fazer. Ele não. Quando eu via, eu vou viajar. Eu digo, eu tenho que dar um jeito. Aí eu fiz um vídeo dele, né? Contando um monte de coisa, ele andando na beira do rio, com uma criança na mão, o menino da vacina que ele carregou. Sim. E aí a dona Marisa, irmã dele, assistiu, né? E falou para ele estava viajando. Aí quando ele chegou, ele disse, que filme é esse que tu fizeste aí, que revolucionou todo mundo, porque eu não vi. Aí que eu fui mostrar para ele. Ele sempre gostava muito, elogiava muito o trabalho, né? O trabalho, ele não. Como que ele era, assim, no início? E, assim, durante a trajetória toda? Era uma pessoa brava? Alguma vez ele chegou a questionar, a reclamar de alguma peça, alguma coisa assim, de comunicação? Não. Não reclamava, não. Ele tinha opiniões fortes. Ele dizia, né? na nossa conversa, assim, ele também ficava bom, assim, não sei o que e tal, dava a opinião dele. Aí, para um bom entendedor, né? Sabe o que eu acho, Célis? Tinha uma coisa assim, ele amava, ou ele dizia, não, eu não quero isso, definitivamente não quero isso, mas isso ele não estava... colocando defeito. Não, dizendo que não precisava. Não, ele não queria aquilo. Precisa. Até para ele dizer que não queria, ele dizia, não precisa. Eu acho que ele era... muito educado, muito elegante. Sim. Eu sempre falo que... Eu acho que essa era uma característica... nossa, eu acho que cavalheiro, né? Elegante... Eu acho que essas eram características. A Célis falou da família, das meninas e do Armando. Tinha um episódio que ele sempre gostava de contar, quando eu conheci ele, e que a gente percebia que ele ficava muito feliz, que era de uma viagem que ele proporcionou à família dele, e a dona Tarsila e os filhos, à Grécia.
E eles passaram, parece que os 20 Tempão, dias. foi tempão. E aquilo ali, eu acho que ele ficou tão feliz na época de poder proporcionar que ele contava isso anos depois. Então, eu acho que a relação com a família, ela sempre foi muito difícil, porque era um pai que não era um personagem. Como Ele é que era você... do povo. Por conta do trabalho, né? do trabalho. Ele era do povo, mas ele... A gente via o amor que ele tinha por esses filhos. Isso. Pela dona Tarsila, pela consideração, pelo respeito que Pelo ele teve por respeito, ela até o tempo todo. Uhum. Sempre a respeitou. Tanto que ele ficou casado com ela até o falecimento dela. Sim. Ela foi a primeira dama única. Isso mesmo. E os meninos, Armando e Cristina e Lívia, eles até que entendiam, deixavam ele brilhar, né? Não ficavam com aquela de... isso que eu acho também legal. Eu percebia isso. Meio que eles se acostumaram, aquilo começou muito cedo para eles. Eles se acostumaram com essa ausência dele. E onipresença política, né? A ausência dele, ele não era aquele... Ele chegava lá, era um monte de secretário, um monte de político, um monte de não sei o quê. Mas os domingos dele, eles reservava, né? Eu acho que hoje a gente vive um momento, assim, principalmente falando de comunicação, que o jornalista, a gente presenciou isso no governo passado, por exemplo, principalmente, não que não exista agora, mas no governo passado federal, né, jornalistas que foram muito escorraçados na frente do Palácio do Alvorada, sofreram muito naquela questão da pandemia, né, com a forma como os governantes passaram a tratar, e muitas vezes achar que uma pergunta era uma ofensa, fazer uma pergunta, enquanto que o trabalho do jornalista é esse, fazer perguntas, e quanto mais a pergunta é uma pergunta importante, mais importante é a resposta para ser esclarecedora para o povo, né? Você acha que ele teve algum problema, assim? Teve, todo mundo sabe, né? Ele às vezes ficava indignado com o tipo de pergunta. Sim. Aí ele respondia, mas assim... Atravessado. Mas não gritava. Sim. Eu tenho uma resposta muito direta para isso. Eu lembro que quando eu decidi que você ia trabalhar, né? Com a gente lá na fundação, eu levei o nome... Aí eu falei, tem algum problema? Ela eu jornalista. Lembro que quando a Ângela me convidou, né, porque eu trabalhava na assessoria de comunicação, né? Quando ela me convidou para a vice-presidência, eu falei, olha, Ângela, não sei, conversa primeiro com ele, não sei o que ele pensa de mim, porque eu já fiz muitas perguntas, eu já fiz muitas reportagens com ele. Tem uma história. Aí eu lembro deles. Eu lembro que quando eu levei. Eu lembro quando eu te levei lá, eu acho que ele falou assim, você. Eu achei muito legal isso, porque ele tinha toda a confiança nas nossas escolhas, na formação da nossa equipe. Nunca disse, bote o jornalista tal ou tire o jornalista tal. Pois Eu isso a gente vê hoje em dia, infelizmente. Eu trabalhava com ele na comunicação. Eu escolhia as pessoas, porque eu fazia assim, quando eu chegava, eu ia ver, tinha pessoas que eram de outra administração, mas era jornalista. E eu chegava lá, não é por isso que eu dizia, vou te substituir. Sim. Não, deixava. Se o trabalho era bem feito. Com algumas pessoas, né? A pessoa trabalhava. Então, ele nunca questionou quem estava trabalhando comigo ou não. Essa coisa do enciclopédico, eu comentei com ele que eu tinha feito filosofia 2 anos. Aí tinha uma característica também, ele era super sincero, que eu tinha feito filosofia 2 anos. Eu já tinha feito mestrado e tal. E ele falou, eu adoro a filosofia, ele falou para mim. Eu falei, e tal, qual filósofo que o senhor admira? Eu já li Platão, não sei quantas vezes. E aí foi me dando nervoso, porque ele fazia algumas perguntas que eu precisava lembrar para ele não quebrar aquele encanto, aquela mútuo, né? Para o diálogo seguir, né?
Lembra desse dia? E ele começava a falar de alguma obra em particular, tá? Desde esse dia, Lu e Celes, você sabe disso? Antes de ir para casa dele, eu lia um filósofo. Para eu levar o filósofo, entendeu? Para impedir que ele me fizesse alguma pergunta. Aí, audaciosa. Com o filósofo pronto. Pronto. Eu, audaciosa. Não comprei vem me perguntar nada de outro. Só sobre esse. No outro sábado a gente conversa sobre o que o senhor quiser. Engraçado que eu assim, achei interessante comprar um livro de um filósofo. Né? Você conhece essa história, o André de Botton. E aí que eu fiquei deslumbrada com o André de Botton e dei para ele. Isso foi num sábado, acho que na terça-feira foi lá, ele disse, não gostei, muito raso. Eu fiquei... Deu ruim. Deu ruim, porque foi mal. Ele era muito culto, ele era da profundidade. Então, o Alain de Botton era um filósofo, ele é um contemporâneo, né? Sim. Então, ele não achou com aquela intensidade da filosofia que a filosofia traz, né? Eu falei, nunca mais eu vou comprar um livro de filosofia para ele. Dei outros, ganhei vários do Fernando Pessoa. Sim. Mas, assim, filosofia nunca mais. Ainda depois de algum tempo, né? Já o tempo passando, foi que chegou o Armando, né? Sim. Para morar junto. Sim. Porque aí ele mesmo, o que tu faz que ainda não veio para cá? Né? E aí o Armando foi com a Francine, né? Foram morar com ele. Sim. E aí o Armando já acompanhava, sem se meter, né? Se colocar lá, se dar a opinião dele, mas já acompanhava tudo. Aí, nesse momento, aí foi que ele se inteirou mais, ficou mais perto. Aí, infelizmente, né? O Armando não gosta de política? O Armando... Porque eu lembro que começaram a cogitar a possibilidade ele entende, dele... Mas ele nunca quis para ele, só para o pai. Todos eles, a Lívia também tem uma veia. Sim. Mas... E a Cristina, Cristina é inteligentíssima também. Mas nunca... Eles deixaram ele... Mas o Armando chegou. Antes dele partir, sim, chegou, infelizmente. Já. Ele já vem debilitado. Como que era a dinâmica, assim, da casa, Celes? O que ele gostava? Ele gostava muito de peixe, né? De peixe, ele saía dizendo, ele chegava lá, aí ele chamava uma das meninas e perguntava, tem tal coisa, eu quero, vai fritar banana. Ele que falava o cardápio? Falava um ou outro prato. Mas diziam antes para ele o que ia ter, né? Sim. Mas tinha que ter o peixe, tinha que ter carne, sim, tinha que ter... Era bem variado, né? E até ele ir para a cozinha. Ele fazer o cozidão dele, fazer o macarrão dele, que ele gostava de fazer. É mesmo? Ele sabia cozinhar? Sabia cozinhar. Que incrível. Era um conhecimento intuitivo. Eu fui uma vez lá, botei um avental que eu tinha... Era boa a comida? Essa que é a pergunta. Ou só ele comia? Não, eu fiz que era numa panela de pressão, que botava tudo junto, né? Uma massa que vai tudo junto. Eu não precisava esperar cozinhar a massa para não sei o quê. Aí eu fiz lá, ele gostou. Ele adorava massa, né? Aí depois, no outro dia, outra ocasião, ele foi fazer. Tem vídeo dele gravado. Olha, cozinhando. Fazendo comida cozinhando. E falando. E assim, o que ele fazia em casa? Assim, além de trabalhar muito... Ele tinha uma biblioteca demais. Espetacular. Eu acho que ele lia um livro... Numa noite, ele lia um livro. E aí ele acordava super empolgado, queria conversar com alguém. Sobre o livro. Ele já estava lendo o livro no tablet. Isso.
Sim. E série. Que é uma boa, né, pra Que ele gente. foi, Até por conta da letra, eu acho que hoje a leitura no tablet é legal. Eu, pelo menos, aderi completamente a isso, por conta da visão, né? E no tablet você aumenta a fonte. Quero ver esse pedaço aí, aumenta Isso. pra cá, pra lá. Mas teve, assim, uma época, assim, recente, que ele ficou apaixonado por séries. Por séries. O jogo dos tronos, né? Game of Thrones. Game of Thrones. Amava. Chegou a Angela, e emprestar. as músicas, né? Ah, não. A música aí é um Olha, capítulo. era Eu tenho uma coleção inteira maravilhosa. do Claude Chalet, que eu levava para lá para a gente ouvir, e que está toda lá. Sim. Óbvio que eu não vou pedir de volta. Mas eu ouvi alguma coisa e queria compartilhar com ele, porque tinha muita coisa que ele gostava, de tipo Besame Mútil, por exemplo, Quizás. E aí eu levava numa outra versão. Né? Mas ele também ouvia outros com a gente. Até o Valdir, que uma vez ele se interessou de ouvir uma que eu estava no meu celular. Disse, bora aqui pro Brega. E ele gostava. Ele não gostava só. Ele não era só um erudito. Não, sabe? Ele tinha um gosto popular e não poderia ser diferente. Né? Uma pessoa que se comunicava daquele jeito com o povo, né? Tinha aquele significado para as pessoas. Ele tinha a alma do povo também. Ele tinha essa interação que eu sempre considerei muito verdadeira. A gente presenciou o Calma Nega, que ficou quase um meme para nós. Vamos falar disso. Né? Vamos falar. Porque sempre que eu converso com a Ângela, quando tem alguma coisa assim... É um meme nosso, é um meme, né? Entre a gente, que eu falo, calma, nega. Conta essa história, Ângela. A gente foi numa ação... sempre nos sábados, e numa época muito chuvosa. Isso. Não é? Num bairro bem distante, que, sei lá, Grande Vitória. E olha que hoje já está tudo urbanizado, acredito, mas aquela época... A gente está falando de 2010, talvez. Né? 14 anos atrás. Isso. Então, assim, o bairro estava muito ruim. E uma das coisas que eu achava mais legal, e eu queria assumir esse papel, mas, assim, eu tinha limites que eu até colocava, né, para mim, me impunha, e que era assim, receber os telefones, né, das pessoas, os bilhetinhos. Isso, cartinhas. Eu adorava receber aquilo. Depois eu passava para a pessoa responsável, para séries, para o capitão e tal, mas eu adorava aquele papel. E aí nós duas, né? Isso. Andando, eu lembro que eu estava com uma calça branca, Divertidamente. Uma calça branca. Num dia super chuvoso, você estava com o Marcelo Dutra, eu acho, numa picape. E a gente resolveu caminhar para ouvir. Nós chegamos antes. Nós chegamos antes. E aí nós ficamos esperando, né? A comitiva. Isso, exatamente. E aí a gente ficava meio que ouvindo as pessoas, né? Isso. Aí eu vou passar para você, porque você narra muito melhor do que eu, né? Como excelente jornalista que você é. Então teve o nosso meme. Fala aí, Lu. Aí que a gente ficou esperando a comitiva, né? Quando a comitiva chegou, e assim, tinha um monte de gente, porque todo mundo esperando que o amazonino vinha fazer ali aquela visita à comunidade, né? E você sabe que nos bairros é comum, pelo calor, era um acontecimento, isso mesmo. E até pelo calor as mulheres ficam mesmo muitas vezes de sutiã, e shortinho, toalha amarrada no... E aí tinha uma turma assim, né? E tinha uma assim, muito efusiva, assim, quando ela viu que ele desceu do carro, né, e ele veio para cumprimentar a gente, né, veio ao nosso encontro, eu e Ângela e tal, e aí ele veio, aí ela foi para cima dele, assim, amazonino, e não sei o quê, tentando abraçar ele, né, e tal, e aí ele falou, calma, nega.
Ele chamava todo mundo de negro. Ai, não, mas aquele Calma Negra... Naquele momento foi esse demais. foi especial. Foi, porque ele não sabia o que fazer. Eu acho que ele tomou meio que um susto. E ele sabia que era um encontro difícil. Exato, ali, né? porque era uma comunidade, né? Então, eu acho que tinha uma certa tensão. Sem muita estrutura, né? De saneamento, de nada. E ele estava ali... O bairro estava muito ruim mesmo, né? E aí, o Calma Negra, toda vez que a gente vai conversar alguma coisa que tem que esperar, a gente repete essa frase aí memorável. Ficou para sempre, assim. Porque nós olhamos um para o outro assim, nossa, Calma Negra. Esse negócio do filé, tem um filé em São Paulo, num lugar longe, que ele gostava, que era o filé do Moraes. Que era lembra que a gente dizia que ia te levar? Tipo o churrasquinho do seu Zé. Aí ele dizia, não, ela não vai. Ela não vai. Aí eu fui lá uma vez, eu e o João. E a outra coisa foi de vinho, porque eu não bebo, né? Aí ele me servia, ela ficava lá na residência, todo mundo lá tomando. E eu só encostava aqui e tirava. Ele disse, tu tá me enrolando. Tu não tá tomando nada. Mas eu não gostava. Até que eu peguei um vinho, que não é caro, coisa nenhuma, que é aquele lambrusco, né? Aí eu fui tomar, eu achei tão bom, botei pra tomar aquele negócio. Tanto que teve um aniversário... Ele já comprava o lambrusco pra ti? Ele já comprava pra mim. Aí ele disse assim, comprei teu vinho. Eu disse, meu Deus, aí a gente fica com medo de quebrando, né? Aí eu, pra mim, tá, obrigado. Mas ele... mas ele também não... E para escolher as coisas, para escolher marcas, coisas que... presente que ele ia dar. Sim. Ele caprichava. Você ajudava nisso? O que ele comprava no supermercado? Uma vez eu dei dica de uma loja. Que eu estava em Manaus e ele em São Paulo. Eu digo, sim. Vá na loja tal... Que tem coisas boas lá, bonitas. E ele foi, depois foi numa outra. Sobre essa história de comida, assim, virou até folclore a história do que o Alfredo Nascimento levava Tucumã para ele, né? Tinha isso, né? Dos políticos... Sim. Falavam lá. Querer agradar. Eu não presenciei. Não. Não presenciei, assim, ninguém... levar, mas eu sabia porque acontecia a história, todo mundo contava. Sim. Saía na mídia. E aí eu acho que entra um pouquinho do que eu sempre pensei. Em torno deles tinha um personagem. Quando eu conheci... E tem aquela história, só para não esquecer, não tem aquela história que dizia que tinha um amigo nosso, né, que dizia assim, chefe, o seu macarrão está cheirando demais, está uma delícia, deve estar uma delícia. E ele ainda não tinha colocado macarrão nenhum. Estava só água fervendo. Tinha uma história dessa. Já para enaltecer, para... enfim, eu não vi, né? Eu não presenciei. Mas é bem característico. Mas é bem isso. Falado isso. É bem possível que isso tenha acontecido todos os políticos, mesmo. Quem não bebeu dessa fonte de conhecê-lo e de conversar, né? de buscar ali a tal da receita. Muitos deles, né? Política. Vieram dele, foram amigos dele que ele apoiou. E eles cresceram. E hoje tem seu caminho, mas ali, da amizade com ele. E agora, por último, Celes, assim, principalmente agora nessa última campanha, assim, como que ele estava? Ele estava debilitado, Ele estava, né? Aí muita gente, né, não queria. Mas ele estava debilitado, ele sabia que ele estava debilitado. Sim. Mas ele também... E ainda trabalhou muito, foi pro interior e tudo, né? Ele sabia, mas ele também queria. Sim. Né? Que era a essência a dele. vida Ele era nutrido pela política. Sim. E aí a gente vê assim que fulano, que era tão perto, tá em outro lado, né? Que fulano não tá essa aqui, dinâmica, e se você mudou perguntasse tudo, dele... né? Mas se você perguntasse ele dele, ele não tinha nenhum traço de sentir que aquilo tinha sido ingratidão. Ele não ligava. Isso é muito característico dos democratas. Fazia parte. De fato. Ele entendia aquilo. Aquilo ali era da política. A gente quer brigar, né?
Que aí a gente fica brigando e eles na paz. Eu que acho ele que... não dava muito... Eu só queria terminar aquela história que, assim, dessa coisa do personagem, do peixe do Tucumã, a primeira vez que eu encontrei com ele, eu fiquei muito surpresa. Porque o apelido dele, Negão, e o que eu via, né, ele não era negão. Ele era um sujeito moreno, né? Ele tinha pele morena. De onde surgiu esse apelido? Na época tinha muito pessoa da pele mais clara, né? Várias outras. Tinha várias, era maior o número de coisa. Era Negão e Fuscão Preto, né? Isso. Eles chamavam ele. Aí eu, assim, lógico, via demais fotos, mas assim, eu falei... Escrevi sobre isso. Ele não é muito negão. Outra coisa, ele tinha ao redor da casa, assim, ao redor não, na casa, muito troféu, busto, prêmios, placas, comendas. Né? Ele não dava a mínima para aquilo. Aquilo ali era elemento de decoração quase invisível que alguém tinha colocado lá. Ele vivia, sabe o que eu acho hoje? A gente faz um esforço danado para entender que a gente tem que viver o momento. Ele viveu o momento. Sim. Sabe, quando ele meio que ele sabia que ele tinha se despedido da política, os bons tempos, né? Eles não voltariam mais, ele viveu o momento. Então, as músicas, o vinho, conversar com os amigos, e pessoas simples, que iam lá jogar dominó, isso aí de fato, né? Jogavam. Passava uns tempos sem jogar, mas depois jogavam. Outra coisa que ele deixava a gente maluco, né? Ele estava em plena campanha e a Célis perguntava por ele e ele falava: onde é que está o amazonino? Saiu de barco. Então, né? Era também, acho que uma grande paixão dele. Gostava demais. Era andar sem de barco. contar que ele, né, além dessa característica dele, que era do povo mesmo, que ele gostava de conviver com o povo, ele fez uma infinidade de obras como ninguém. Como ninguém. Eu acho sem que dúvida, entra um pouco a gente tem uma população hoje tão misturada, né? Assim, a gente tem uma migração muito forte, houve um movimento migratório muito forte para o Amazonas, e essas pessoas, talvez em número maior, em determinadas faixas etárias, elas não conhecem, não conheceram o amazonino. E aí eu acho que a gente precisa escrever um livro sobre ele, eu acho que isso vai ser legal. A gente precisa falar um pouco mais sobre ele, porque eu tirei uma lição, assim, da política. A política combina com ingratidão definitivamente. Então, assim... Infelizmente. Eu acho que tem um casamento feliz aí, né? Mas assim, pelo que a Célia está falando, todas as obras que ele fez mesmo. Não era difícil, acho que, fazer campanha para ele. Tudo porque que ele é tinha. área. Tudo que é área. Olha aí a UEA. Exato. Exato. As várias escolas, Sim. Os hospitais inúmeros. O BS, que ele eram as casas que o Alfredo deu o pontapé inicial, né? Com aquelas de saúde da família. Aí ele veio, aumentou, passou a ser o BS, né? Isso. Grandes, algumas com laboratórios, com farmácia. A gente já está caminhando aqui para o final. Eu queria perguntar para vocês, assim, vocês acham que ele tinha a dimensão de toda essa obra que ele fez, que ele foi, do que ele representava agora no final já da vida? Ele tinha dimensão disso? Ele se vangloriava disso? Não se vangloriava. Ele tinha, mas para ele era um ato normal, era a obrigação dele. E ele fazia. Igual aquela coisa que a gente fala de mãe, né? Não fez mais do que sua obrigação. Que ele usou, né? Que ele usou numa campanha. Sim. Eu acho que ele não tinha. Ele se orgulhava. Ele se orgulhava. Ele se orgulhava disso, né? Que ele fazia, que ele fez. Mas eu acho que no final isso virou também uma memória.
não era a coisa mais importante da vida dele. Sim. E outra coisa que eu achei muito interessante quando eu conheci o Dr. Amazonino, que ele tinha todas as condições do mundo para viajar o mundo. Ele fez isso numa época, mas depois ele gostava mesmo era do Amazonas, sabe? Ele gostava da terra dele. Eu achava isso incrível. Por que você não vai para a Itália? Não é? Convide um amigo seu, vá em Veneza de novo, já que o senhor gostou tanto. Ele falou, não, eu gosto daqui, eu gosto de estar aqui. Então, eu acho que isso, para mim... É bem marcante, assim, né? Porque tinha uma coisa de que eu não vou... Você hoje vê políticos que falam o tempo todo do ter, né? Eu fiz isso, eu viajei não sei para onde, né? Então, eu acho que ele, não sei, não conhecia antes, mas ele se tornou uma pessoa modesta nos quereres, sabe? E qual foi a última conversa, assim, importante que vocês tiveram com ele antes da... Para mim foi a dela foi no dia do aniversário dele. Dele, assim, que foi quando eu vi... Eu fui aquele almoço no Adolfo. Foi pertinho. Foi. O que vocês trataram, Ângela? Eu cheguei, fui cumprimentá-lo. Fui cumprimentá-lo. Sentada do lado dele. E ele pediu que colocasse na casa dele. Ele pediu que colocasse a cadeira virada para o rio, como eu falei. E eu estava me segurando de muita emoção, sem saber o que falar, porque ele já estava... Ele não voltou mais, né? Ele viajava no dia seguinte. Que dia é o aniversário dele? Dia 16 de novembro. Aí eu fiquei sentada e ele assim, vamos conversar aqui. Só que na hora que eu sentei, ele ficou calado, contemplativo, um pouco triste, e aquilo ali partiu o meu coração. E eu tive uma sensação muito grande que seria a última conversa. E eu fui o... Só terminando, Sérgio, ele pegou assim no meu... Eu falei, chefe, porque nesse dia, eu acho que por conta disso eu passei mal. Eu fui até pro hospital. Embora, né? Tu foste pro hospital. Ele segurou, eu falei, chefe, eu já vou, mas eu volto. Ele segurou assim, falou, você volta mesmo? Então, aquilo ali, sabe, eu não olhei para trás. Tu voltaste? Não consegui, eu a gente programou tanto de visitá-lo e não fomos. Eu acho que ele se recolheu logo depois que... Eu acho que todo mundo entendeu aquele aniversário como uma despedida, todos os políticos foram lá cumprimentá-lo. E, para mim, assim... E foi uma conversa rápida, então? Não teve muita palavra. Teve muita contemplação mesmo. Foi engraçada. A minha última. Foi nesse... Tu lembra? No almoço. No almoço, né, do no Adolfo, né? domingo. E ele já estava debilitado. Aí veio um monte de gente que estava lá almoçando, batendo foto com ele, selfie para cá, selfie para lá, e eu do lado, no meio das selfies. Aí quando ele era assim, né? O rapaz, quando chegou com o carro, entregou no valet. Aí ele, de repente, diz, bora, né? Já vamos. Aí eu disse, meu Deus, ele debilitado. O cara vai atrás desse carro aonde, né? Vai demorar. Fiquei imaginando, né? Sim. Aí, lá vem o carro. E aí ele ficou escorado, assim, esperando, né? Na dele. Mas eu sentia que ele estava precisando de apoio. Aí eu peguei no braço dele, disse, vamos. Olha, o senhor tem que arranjar uma namorada, que é para estar andando com o senhor. De braço dado aqui, mas eu fui assim para ver se eu não sei onde eu fui buscar força. Onde que eu ia ter força para segurar ele? Sim. Não ia ter força. Mas não aconteceu nada, ele foi andando direito e eu lá enxerida. Ao lado. Abraçada com ele. Foi minha última... E o que vocês conversaram nesse dia, Célis? Ai, era tanta coisa, né? A família sobre toda. Trabalho. Tava toda a família. Ele estava em campanha, tava toda a família. Tava toda a família. Entendi. Poxa, que legal. Os meninos, os filhos, os netos. Assim, eu acho que tem duas coisas. Eu sinto muito ele não ter deixado herdeiros. Assim, políticos. E outra coisa que
queria deixar registrado é que eu sinto muita falta dele. Ele foi um grande amigo para nós, né? Eu sinto falta das conversas, do convívio, da inteligência. Então, eu não gosto muito de lembrar dessa fase da partida, sabe? Porque acho que o Estado perdeu, a cidade perdeu, as pessoas perderam, talvez nem saibam disso, mas a gente que esteve lá, muito perto de quem ele era de verdade, eu acho que sente essa saudade gigantesca. Eu sinto Imagino. Porque mudou o dia, mudou a rotina, né? Inclusive, né, de vocês. Sim. De quem convivia muito com ele. Né? Então, gente, eu acho que é isso. Muito obrigada, quero agradecer, quero que vocês façam aí as suas considerações finais, enfim, algo mais que a gente possa, né, ainda acrescentar, e só agradecer por esse bate-papo tão incrível, né, sobre uma pessoa que a história do Estado se confunde com a história dele, né? A história dele. Eu te agradeço, né, e a Ângela aqui, de a gente poder conversar sobre ele, falar dele, e que nunca é muito. Nunca é muito. A gente ainda tem muito mais coisa para falar, né? Mas em uma hora não dá para falar. Esse horário para ele é infinito. Né? E eu, assim, viria, eu até disse, eu estou meio adoentada, né? Mas eu viria de qualquer maneira para falar para você, falar nele e dizer que me emocionei aqui bastante, várias vezes. Mas foi um prazer enorme. Obrigada. O amazonino de amigo meu é tudo. uma vida inteira, né? Uma vida inteira. São de 85 até aqui, até um dia desse, né? Lu, eu quero te agradecer muito pelos motivos bem parecidos com o da Célis, da gente de ter oportunizado essa conversa sobre uma pessoa que a gente tem tanto respeito, tanto carinho, né? Tanta convivência e tanta história assim para contar. Quero agradecer você e eu fico muito feliz porque nós convivemos juntas e um período com ele, né? E eu sempre gostava muito que tu me acompanhasses quando nós íamos lá, porque você também nutria um respeito, uma admiração. Então, sempre foram momentos que eu sei que nós compartilhamos dessa saudade, mas, acima de tudo, dessa admiração. Quero agradecer muito mesmo. E, no final, aquilo que eu ia contar da maneira peculiar que ele tinha de admirar ou de fazer elogios, né? Então, era muito engraçado isso. E eu acho que a gente deu boas risadas com as histórias, com o jeito, né? E com aquela gigantesca presença que ele tinha, que eu acho que todo mundo... Nós três aqui convivemos com ele. Ele era gigante. Quando a gente conversava com ele alcançava um tamanho, né? A voz, o jeito de gesticular. A gente não sentia nem o tempo passar. Não sentia o tempo passar. Como a gente não sentiu agora, aqui. Obrigada, Lu. Obrigada também. Muito obrigada. Então, encerramos aqui mais um programa. Muito obrigada e até a próxima.